E há um livro que se chama Crónicas Espíritas, que por acaso é da nossa autoria, que foi editado pela Federação Espírita Portuguesa, que tem aqui um texto com o qual eu gostava de começar. O tema da nossa palestra, conforme foi noticiado no Jornal das Caldas e na Gazeta, penso que tenha saído, é ser espírita. Muitas vezes há confusão sobre o que é ser espírita. Este livro tem vários temas, tem várias abordagens, é uma coletânea de artigos que saíram no Jornal das Caldas sobre o espiritismo e que se mantêm atuais. Um desses artigos, logo no início, na página 35, afinal, quem são os espíritas? Vou só ler uma pequena parte. Depois, não vou ler tudo, que seria aborrecido. Comecemos por informar, e já quase no fim do artigo, ou no meio, que os espíritas são pessoas perfeitamente normais, com os seus empregos, famílias, e que nas suas horas livres dedicam-se gratuitamente ao estudo, prática e divulgação do espiritismo. Nesse sentido, não são espíritas aqueles que lucram, exploram ou enganam em nome do espiritismo, ou os que se ocupam de cartomância, sortilégios ou adivinhações para iludir os seus semelhantes, os que mistificam ou se atribuem falsas faculdades em cujo fundo está o absurdo, fanatismo ou interesse, os que recebem direto ou indiretamente qualquer remuneração pela assistência que prestam ao seu semelhante, os que colocam anúncios em jornais, publicitando os seus dotes e prometendo curas e resolução de problemas. Pronto, com este parágrafo, vamos encostar o livro, ficamos a saber, pelo menos, quem não são os espíritas, não é? Ora, o que é ser espírita? Isto... algumas pessoas dizem-me, e eu não consigo entender bem isso, dizem-me, apesar de já irem ao centro muitas vezes, de gostarem do espiritismo, de estudar, dizem assim, eu ainda não sou espírita. Não percebo. Então, claro que é. Não, eu ainda não sou. Às vezes é por humildade, outras vezes é por falsa humildade. Mas Allan Kardec define isso muito bem. O espírita é o adepto da ideia. O adepto da ideia. Esse adepto pode ser um adepto com muitos conhecimentos, com poucos conhecimentos. Pode ser um adepto há 2 dias, 3 dias, 4 dias, pode ser um adepto há 30, 40 anos. Portanto, o espírito é o adepto da ideia, não é? Ok? Não é aquele indivíduo que já atingiu a perfeição, porque na Terra não há perfeição. Não é aquele indivíduo que já tem uma evolução muito grande, que é um espírito puro. Não. O espírita é o adepto da ideia espírita, codificada por Allan Kardec, independentemente da evolução que o espírita tenha, independentemente da sua convicção, não é? Independentemente da sua coerência, disso tudo, não é? Aqui neste livro, Histórias que os Espíritos Contaram, volume 2, há um espírito amigo que assina com o pseudónimo Poeta Alegre, com A minúsculo, que traz-nos muitas histórias interessantes, que eu entretenho-me de vez em quando a ler, que são assim, ao calhas, eu vou ao índice, e às vezes abro ao calhas e bate certo. E são histórias de vida de pessoas que já morreram, que ele conta sob a forma de quadras popularuchas com um requintado sentido de humor que ele tem. E eu escolhi para vos trazer precisamente uma psicografia intitulada Ser Espírita. É pequenina. Ser espírita. Ser coerente com a vida é trabalho obrigatório, alma querida. Ser espírita não é brincadeira. Coloca os vícios na íntima peneira. Quer dizer, ser espírita é o adepto da ideia. Para ser adepto da ideia não é uma brincadeira, não é, portanto, sei lá, ser do Benfica, ou ser do Porto, ou do Sporting, é o adepto do clube, não é?
Mas aquilo acaba por ser uma brincadeira. Se quiser vou ao estádio, se quiser vejo na televisão, né? Se quiser chamo aqueles nomes à mãe do árbitro ou não, ou então comporto-me decentemente. Mas ser espírita não é a brincadeira, coloca os vícios na íntima peneira. Isto é, quando nós estudamos espiritismo, o espiritismo encosta-nos à parede. Por isso é que há muita gente que se afasta, porque é mais fácil seguir as religiões tradicionais, pagar o dízimo, é mais fácil não ter orientação religiosa nenhuma ou espiritual do que ser espírita, porque o espiritismo não obriga nada a ninguém, não diz assim, tu tens de ser assim, assado, cozido e grelhado, não, ele aponta horizontes para a vida dentro da espiritualidade, e quando nós começamos a absorver esses horizontes, coloca os vícios na íntima peneira. Assim, epá, eu se sou espírita, sou adepto de ideia, vou ter de deixar de ser má língua, vou ter de deixar de ser invejoso, qualquer coisa assim do género, não é? Depois continua ele, joeirar os vícios quando apareçam, estimular as virtudes para que não esmoreçam. Portanto, vemos aqui que o espírita tem vícios e tem virtudes, tem defeitos e tem virtudes. E quem disser que não tem defeitos aqui na Terra está sem dúvida nenhuma fascinado, não é? E então o Poeta Alegre diz-nos aqui que ser espírita é isso, é joeirar, não é? Os vícios, passar na peneira, quando eles aparecerem, ter atenção a isso e retirar, e estimular as virtudes que nós tínhamos para não esmorecer, né? Para quando chegar aquele momento difícil, de um problema familiar, de uma doença, de uma dificuldade económica, né? Nós termos sempre como referência o norte da doutrina dos espíritos, né? Ser espírita é grande responsabilidade, em ti coloca os olhos, parte da humanidade. Este é outro problema. Às vezes há pessoas que me dizem assim, epá, não quero nada a ver com o espiritismo. E fico logo, já sei porquê, né? Então, mas porquê? Porque fulano, beltrano, cicrano é espírita e fez isto, aquilo, aquilo outro. E o que é que o espiritismo tem a ver com isso? É a mesma coisa que aparecer agora aqui um elemento do Partido Socialista ou do CDS ou do partido qualquer nas Caldas da Rainha a fazer asneiras e eu depois ir culpar o António Costa ou a Cristos ou outro qualquer, né? Não tem nada a ver uma coisa com outra, né? E quando ele diz aqui, ser espírita é de grande responsabilidade, em ti coloca os olhos, parte da humanidade. É que quando nós começamos a assumir a doutrina espírita, a nossa vida naturalmente muda. Mas não é porque nós sejamos melhores do que os outros que não são espíritas. Estamos todos no mesmo barco. Os espíritas não são especiais de corrida. Não são seres mais evoluídos que os outros, né? Temos defeitos, temos virtudes como os outros. Ser espírita é estar na posse de uma ferramenta nova que os outros não têm. E isso dá muito mais responsabilidade. E então, às vezes as pessoas dizem assim, olha, aquele fulano... Eu gosto muito de fazer brincadeiras, não é? Mas aqui nas Caldas não posso fazer, porque eu sou muito brincalhão, embora não pareça. Tinha de estar sisudo, não é? Mas é só quando estou ao lado da Amélia, porque ela não me deixa rir, né? Mas estou a brincar, não acredita nisso. Não é, Amélia? É isso. Mas eu sou muito brincalhão. Mas tento ser brincalhão ali fora das Caldas, às vezes faço assim umas partidas, etc., sem prejudicar ninguém, não é? Mas às vezes um familiar ou outro assim, olha, toma cuidado, tu já foste à televisão. Depois dizem, olha, aquele indivíduo é maluco, mas não sei quantos. E de facto há um bocadinho esse peso, não é? Quem conhece alguém que é espírita aqui nas Caldas, que venha aqui ao centro, que seja dirigente deste centro ou de outro, ou em Alcobaça ou noutro local qualquer, vai sempre ser assim, olha, aquele é espírita. E naquele cruzamento, quando eu lhe buzinei, ele chamou-me aquele nome muito bonito que a gente chama, né? E diz assim, a credibilidade do espiritismo vai por aí abaixo. Vai. Não vai.
fica um bocadinho beliscada. A credibilidade do espírito é que vai. Portanto, não podemos confundir o espiritismo com os espíritas. Okay? O espiritismo é uma doutrina codificada por Allan Kardec, né? O codificado tem o significado de código do direito e da biologia, não por ser um código secreto, nada disso, né? Como esclarecer, consolar, sondando o íntimo alheio, se no cotidiano agimos com devaneio, né? Isto é, se nós somos espíritas, o objetivo do espiritismo é esclarecer e consolar. Como é que nós vamos fazer isso com o íntimo do outro, se no dia a dia nós agimos de maneira leviana, né? Como divulgar o espiritismo com entusiasmo, com honestidade e correção, abandonados ao marasmo? É uma coisa que eu tenho alguma dificuldade em entender. A grande maioria dos que estamos aqui somos espíritas, por convicção. Por exemplo, quando nós temos uma convicção muito forte, no nosso clube, né, de futebol, para quem tem um adepto de algum clube, sei lá, eu quando vou pedir um café, peço sempre um café à Benfica. É na brincadeira, é uma maneira de meter conversa com o funcionário do café, o trabalhador. Agora chama-se colaborador, mas eu prefiro chamar trabalhador, porque ele não está a colaborar, está a trabalhar, para dignificar o nome do trabalhador. Está-se a tentar deitar isso por água abaixo. Então eu peço sempre, olha, um café à Benfica. E pela reação eu vejo logo, se a pessoa não é do Benfica ou não é. Depois perguntam-me assim, querem saber como é que é? Eu vou dizer, é forte, bem tirado, meia chave. E eu vejo logo, então para si tem de ser fraquinho. Eu vejo logo que a pessoa é do Sporting ou do Benfica, ou do Porto, né? Então é uma maneira de nós... Quer dizer, quem tem a sua convicção, mesmo sem querer, demonstra, não é? Seja no futebol, seja na política, seja na sociedade, seja nas religiões, para quem a tiver, seja na espiritualidade, etc. E é uma coisa que eu acho estranha. É que nós encantamo-nos com o espiritismo. O espiritismo é de facto encantador porque muda a nossa maneira de pensar, de sentir, de entender a vida, mas depois ficamos em casa à sombra da bananeira. Não temos tempo. As pessoas dizem assim, olha, vamos ali, vamos acolá. Não tenho tempo. Isto porquê? Porque há três tipos de espíritas, segundo dizia o guia espiritual do médium Franciscano Xavier, penso que a frase foi atribuída a ele, ao Emmanuel. Ele dizia que havia três tipos de espíritas: os que entraram para o espiritismo, portanto, todos adeptos da ideia, aqueles que entraram, que gostam da ideia, que vêm ao centro, etc. Aqueles em quem o espiritismo já entrou neles, já têm o espiritismo dentro do seu íntimo, do coração, procuram ser melhor, e aqueles de quem dentro dele já sai o espiritismo, isto é, as pessoas já agem naturalmente como espíritas. Não porque querem parecer melhor, não porque querem parecer santificados, não porque querem dar boa imagem do espiritismo, isso é uma falsidade, não, mas porque as pessoas naturalmente se transformaram. Ok. A grande maioria de nós entramos para o espiritismo. E nós, espíritas no mundo inteiro, não estou a falar aqui do nosso centro, né? E vemos isso como até um passatempo, o que é preocupante, né? Como divulgar o espiritismo com entusiasmo, com honestidade e correção, abandonados ao marasmo? Quantas vezes eu pergunto assim a amigos, olha, podes-me ajudar nisto aqui? Não tenho tempo. Como é que não tens tempo? Tens 24 horas como eu. Mas tenho o meu descanso. Eu também tenho o meu descanso. Né? Só que eu uso o meu descanso a trabalhar no espiritismo. Mas há outras pessoas que preferem descansar a fazer outras coisas, têm esse direito. Mas é uma opção de vida, né? É uma opção de cada um. E ninguém tem o direito de criticar. Mas qual é a pessoa que, tendo uma coisa que brilha, uma peça de ouro, não a mostra aos outros? Né? Se eu tiver uma coisa boa, que faz muito bem, eu não a vou dar aos meus filhos, aos meus amigos, aos meus irmãos, à minha mulher, ao meu marido.
Se a Amélia estiver doente, eu não lhe vou, tendo eu um remédio, eu não lhe vou dizer, Amélia, está aqui este remédio, toma uma colher de sopa por dia, vai ficar impecável. Não vou. Só se eu fosse extremamente egoísta. E o que nós estamos a fazer com o Espiritismo, nós os espíritas convictos, é precisamente o oposto daquilo que Jesus dizia. Jesus dizia, não ponham a luz sob o alqueire. Nós temos essa luz. Não é por sermos iluminados, não é porque esse conhecimento existe, qualquer pessoa pode ter essa luz, basta ir à internet. A doutrina espírita é uma luz que esclarece do porquê da vida. Quem sou, de onde venho, para onde vou, o que é que estou aqui a fazer, porque é que um é rico ou pobre, bonito, feio, gordo, magro, doente, saudável, idiota, inteligente, não é? E nós temos essa luz e metemos debaixo do alqueire. E só a queremos para nós. Nem sequer para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos, para os nossos enteados, seja para quem for, para os nossos netos. Temos aqui 80 adultos hoje, mas quando há reunião de crianças estão 4, 5. E vêm quase todas, ou 6, quase todas de fora. Do Bom Barral, do Rio Maior, das Caldas da Rainha não deve haver crianças. Os espíritas não têm filhos, ou então, não percebo. Mas pronto. Espíritas, amigos, estejam alerta, orai e vigiai, curando a ferida aberta. Isto aqui é o que Jesus já nos ensinava, né? Estar a orar e vigiar. Não é estar a orar num convento, ou Ave Maria cheia de graça, não. O orar e vigiar é a oração, estar atentos aos mecanismos do pensamento, e a oração é estar numa sintonia, porque ao criar o hábito de ser espírita no dia-a-dia, nós criamos uma sintonia muito mais fácil, muito mais rápida com o nosso guia espiritual. É quase como ter uma rede Wi-Fi no telemóvel, não é? Nós quando entramos num determinado sítio perguntamos logo o quê? Olha, qual é a password aqui? Tem password? Naquele senhor não tem password. Não. Tem password. Olha, qual é? É ABCD. ABCD, ok. Oh, muito obrigado. Consegui logo ligação com aquilo que eu quero. Então, o nosso Wi-Fi, a nossa password, qual é? Né? É a leitura diária, é a oração sincera, né? É o tentar ser melhor cada dia que passa, sem quaisquer complexos de superioridade ou de perfeccionismo, né? Reparem, estamos a terminar. Ser espírita pressupõe tentar ser melhor, falando, amparando, agindo como professor. Olhem que interessante. Ser espírita, diz-nos aqui o poeta Alegre, pressupõe tentar ser melhor. Ser espírita não é ser melhor que o outro. Aliás, Allan Kardec diz isso no Livro dos Espíritos. O espírita é aquele que se esforça por ser melhor cada dia que passa. Eu posso me esforçar e não estar a conseguir, porque não ponho em ação aquilo que a Amélia há bocado falou, a vontade. A vontade, a determinação, ok? Mas, porque se ser espírita fosse só quem conseguisse ser melhor, havia muitos poucos. Os bons espíritos ajudam, não é quem consegue já atingir o objetivo. Ajudam é quem está ainda a caminho, né? O importante não é cair, é cair e levantar. Levantar, levantar. Precisamos ensinar as leis da vida aos que nos rodeiam com a alma ferida. Quem é que não tem um familiar, um vizinho, um amigo, um colega de trabalho, um conhecido? Quem é que não tem? Pessoas dessas que sofrem atrozmente. Não tem necessariamente de ser sofrimento físico, orgânico, né? Doenças, cancros, não. Pior do que o sofrimento físico, muitas vezes, é o sofrimento moral. Quando as pessoas estão nas fronteiras da loucura, quando estão em desvario mental e sorriem porque disfarçam, e disfarçam bem, às vezes também disfarçam mal, né? E nós perguntamos matematicamente, ou mecanicamente, perdão, então, como está? Tudo bem? E a pessoa que está à beira do precipício, tudo bem. Mas nós não temos tempo sequer para falar, não é? E é muito importante isso. Precisamos ensinar as leis da vida aos que nos rodeiam, com a alma ferida. Por que é que eu trouxe estes livros? Porque é nos livros que nós aprendemos. Não são só nestes.
A bibliografia espírita é riquíssima, riquíssima, desde livros altamente científicos, alguns deles não conheço, consigo entender, do André Luiz, por exemplo. É necessário ter formação académica superior, que eu não tenho, e ter conhecimentos científicos que não tenho, até livros de ordem ética moral, que são comuns a toda a gente. A bibliografia é riquíssima. O que é que nós oferecemos aos nossos amigos, aos nossos familiares, quando eles fazem anos? Cacos. Mais uma pecinha que a pessoa... Ai, tão linda esta velinha. A pessoa até nem gosta de velas, ou esta borboleta, ou qualquer coisa. E quando a pessoa sai, aquilo vai para o lixo, então ela guarda o embrulho para oferecer no próximo aniversário a outra pessoa qualquer. Com um bocado de sorte ainda calha ao mesmo. E então nós... é um pouco isso que se passa na... Houve uma altura que tive de dizer aos meus amigos, epá, por amor de Deus, não me deem coisas, eu não preciso. As coisas que eu precisar, eu compro. Ah, pá, mas é chato, faz anos, a gente vem aqui e tá, pá, deem-me um abraço. A melhor prenda de anos que eu... Prenda de anos não. Prenda de Natal que eu recebi foi de uma médica, minha amiga, que mora aqui nas Caldas da Rainha, há uns 3 anos atrás, nunca mais esqueci. São nossos amigos, são conhecidos da família, e tinham um hábito, porque têm posses, de no Natal dar sempre uma prenda aos miúdos, aos meus filhos, ao meu filho e à minha filha, e deixavam sempre também uma prendazita qualquer simbólica para a minha mulher, que acabava por ser para nós. Nós nunca lhe demos nada. E eu não gosto dessas coisas, de dar prendas. Dou livros, ofereço livros espíritas no dia do aniversário, no Natal, etc. E então, nesse ano, ela deu-me uma lição de espiritualidade notável. Porque chegou a casa e disse assim, olha, ó Lucas, vem cá, desejar-vos bom Natal, mas não sei quanto, desta vez não trouxe prendas, assim, até que enfim. Sim, mas eu tenho uma prenda para ti. E deu-me um abraço de tal maneira, sentido, que eu nunca mais esqueci. Foi o abraço mais sentido que eu recebi nesta vida. Ela deu-me um autêntico passe, sem conhecer nada de espiritismo. Que coisa notável, ainda agora eu consigo sentir, relembrar as sensações, porque foi aquele abraço de amor, de carinho, de ternura de uma pessoa amiga, genuína, né? E é isso que o Espiritismo nos ensina. Então precisamos ensinar as leis da vida aos que nos rodeiam com a alma inferida. Precisamos dizer às pessoas que a reencarnação é uma realidade, que a vida continua, que há uma lei de causa e efeito, que tudo tem lógica dentro da lei divina. Porque é que eu tenho ataques de pânico? Às vezes perguntam pessoas, hoje em dia está muito na moda, né? Muitas vezes ligado, na moda não, está a acontecer muitas vezes ligado a traumas que trazemos de vidas anteriores, ou até ao despoletar um bocado acelerado da mediunidade. Ou há outras pessoas que têm problemas disto, problemas daquilo. Quem não tem problemas? Mas quem é espírita tem o dever e a obrigação de dizer aos outros que não são espíritas, eu tenho a solução para os teus problemas, está aqui. Qual é? O Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, lê. O Livro dos Espíritos, em primeiro lugar, 1019 perguntas e respostas, do princípio ao fim, sequencial, para saberes as leis da vida. O Evangelho segundo o Espiritismo, com pequenos trechos do Novo Testamento, explicados numa linguagem atual. Funciona como um calmante. Só que nós temos vergonha. Eu não vou dar isso ao meu patrão. Eu não vou dar isso ao meu tio, ele nem acredita, mas a gente dá para ele acreditar. Não é para ele acreditar, para ele pelo menos ler e entender. Se ele quiser, se não quiser, deita fora, oferece a alguém, né? E por aí fora. Como o fazer se não somos diferentes? Se agimos como almas doentes? Quer dizer, como é que nós vamos ensinar as leis da vida aos outros? Dizer assim, olha, tem paciência, ok? Tem calma, a palestra está quase a acabar, aguenta, né? Não estejas com esse ar assim ensonado, etc. Como é que nós vamos fazer isso, dizer isso aos outros,
se na primeira oportunidade estamos a queixar. Epá, está tanto calor. Ainda ontem vinha no rádio, vinha a ouvir uma temperatura espetacular, oxalá ela se mantivesse assim, desde que chovesse, era ótimo. Pelo menos para mim, que nasci em Angola, e eu adoro este tempo. E estava uma jornalista, sem mal, uma radialista, era na rádio, sem mal nenhum, sem qualquer má intenção, a dizer, também já estou cansada deste calor, que venha ao frio, venha à chuva, né? Já é mau tempo. Meu Deus, como é que é possível? Se está a chover, está a chover. Se está frio, está frio. Se está calor, está calor. Mau tempo. Mau tempo é no Texas e Houston, onde estão a cair 900 litros por metro quadrado neste momento. Mau tempo foi o que aconteceu ali na Espanha, que choveu num dia entre 300 a 400 litros por metro quadrado, o equivalente ao que chove no Algarve durante um ano, né, naquela zona sul de Espanha. Né? Isso é que é mau tempo, terremotos, essas coisas todas. Isso é, agora a chuva não é mau tempo, o calor não é mau tempo. Mas nós passamos a vida a queixar de tudo. Né? É no trânsito, né? Enfim, no nosso dia a dia. Então temos de ser diferentes. Não podemos agir como almas doentes. Mas eu tenho direito a ter problemas. Claro que tenho, né? Eu tenho problemas, como todos vocês, né? A Amélia tem problemas, todos nós temos problemas. O busilis da questão não está em ter... Muita gente pensa, e eu, quando era mais novo, quando entrei para o espiritismo, também pensava. Eu via as pessoas espíritas, os trabalhadores espíritas lá das casas, né? Os dirigentes, os palestrantes, e eu pensava, esta gente é iluminada, esta gente vive no céu, não tem problemas nenhuns. Mas isso foi no primeiro ano. Eu também era novido, tinha 20 anos, 19, 20, e foi há pouco tempo. E então foi um choque quando eu me apercebi que os dirigentes espíritas eram seres humanos. Afinal eles são como eu, afinal eles têm defeitos, porque eu pensava na minha ilusão que eles eram santos, porque falavam de uma coisa boa, que era a doutrina dos espíritos, ok? Então a doutrina dos espíritos, o espiritismo, a doutrina espírita é uma coisa, é um roteiro seguro, brilhante, que nos compete seguir se quisermos para vivermos melhor. Os espíritas são outra coisa. Há espíritas que interpretam bem a doutrina dos espíritos e há espíritas que interpretam mal. Há espíritas que são exemplo e há espíritas que não são exemplo. Ok? Então não podemos confundir, como se diz na brincadeira, a estrada da beira com a beira da estrada. Embora pareçam coisas iguais, mas não são, são diferentes. Isto é para si, que você é da beira, quando vai lá para a beira, não confunda a estrada da beira com a beira da estrada, está bem? A beira da estrada também tem beira. A estrada da beira também tem beira da estrada. Pronto, ok. Ora bem, para terminar, coerência para dignificar a doutrina, agindo como se fala, o exemplo que ilumina. Não significa isto que o espírita tem de ser perfeito. Vocês não imaginam a quantidade de vezes que às vezes a minha mulher, amigos meus, me cobram, mas tenazmente, quase tipo inquisitorialmente, do que faz lembrar o tempo da Inquisição. Mas tu és espírita, não devias ter feito isso. Está bem, eu sou espírita, olha, por acaso agi mal, desculpa lá. Mas eu sou espírita, eu estou em evolução, não fiz de propósito. Mas eu, como espírita, tenho de ser perfeito. Perfeição absoluta. Para isso tinha de estar num mundo feliz, num mundo celestial ou divino. É a hipocrisia das pessoas, né? Porque as pessoas não fazem o que nós fazemos. Nós fazemos pouco, mas já fazemos alguma coisa. E as pessoas que não fazem esse muito pouquinho que nós já fazemos, ainda têm a lata de nos exigir aquilo que elas próprias não fazem, né? Então, o espírita tem a obrigação de ser diferente se já tiver o espiritismo dentro dele. Mas não tem o direito de exigir a ele próprio a perfeição que ele ainda não tem. E isso é ser carrasco de si mesmo. É o complexo de culpa, o remorso, é o autoflagelar-se
como antigamente, na Idade Média, né, as pessoas punham cordas à cintura e flagelavam o corpo para salvar a alma. Uma estupidez. Nós ainda trazemos essas reminiscências desses tempos escuros da humanidade, né? Não, espírita é normal. Vai à casa de banho, faz xixi, faz a barba, tem problemas orgânicos, tem os seus hábitos, tem os seus hobbies, mas é diferente dos outros em quê? Na sua orientação de vida, na sua espiritualidade, que o espiritismo não é uma religião ou mais uma religião, é uma filosofia de consequências morais que nos abre o campo da espiritualidade, que nos aproxima mais rapidamente de Deus. Não há padres, não há rituais, não há normas, não há obrigações, né? Há uma porta aberta, cada um interpreta como quer. Então, amigos, para terminar hoje, a nossa palestra de hoje, ser espírita é mostrar às pessoas que Deus existe. Não é isso que nós acreditamos? Falar disso às pessoas. Falar de Deus às pessoas. Allan Kardec diz isso no livro dos Médiuns. Não tentem fazer dos outros espíritas. Vejam bem, há 162 anos, o Allan Kardec dizia isso. Não tentem fazer dos outros espíritas. Tentem fazer dos outros espiritualistas, primeiro. Como é que nós vamos falar de espiritismo a uma pessoa que nem sequer sabe que a vida continua? Então temos de lhe explicar que Deus existe, mas eu nunca vejo Deus. Às vezes os espíritos dizem isso na reunião mediúnica. Não acredito em Deus, já morri há não sei quantos anos, nunca o vi. Que mantenham o mesmo registro que tinham quando estavam aqui na Terra. Então temos de explicar às pessoas, anda cá, olha, vamos ali a um campo, ver uma papoila selvagem, né? Um malmequer. Quem criou isto, né? Os milhões de quilómetros que as nossas artérias e veias do nosso corpo e as coisas que ainda a gente desconhece. Que causa é esta que produz efeitos inteligentes, né? Ser espírita é falar da imortalidade da alma, mesmo quando isso nos pode prejudicar. Se eu tenho uma verdade, eu não posso calar. Imaginemos que aqui a Cláudia é a minha patroa, uma pessoa ateia 100%, está com um problema. Eu tenho a obrigação, acho eu tenho como pessoa, não exijo isto dos outros, mas eu tenho a obrigação de lhe dizer, a senhora está com um problema espiritual, fazia-lhe bem ir ao centro, então leia este livro. Mas eu não acredito nisso, deita fora, o problema é dela, a minha parte está feita. Mas fica lá a informação, né? Falar da espiritualidade, da imortalidade, porque a imortalidade da alma, ou a imortalidade do espírito, que é a mesma coisa, não é uma crença, é algo que está comprovado cientificamente por Allan Kardec em 1857 e que tem sido comprovado desde então. E houve novas provas em Seoul, na Inglaterra, com aparelhos eletrónicos entre 1993 e 1998. Nesses 5 anos, houve 2 anos em que a Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres pesquisou com um rigor científico os mesmos fenómenos e outros que aconteciam no tempo de Kardec. E disseram, isto não é da matéria, só se explica se houver vida para além da morte. A imortalidade, as pessoas têm de pesquisar, têm de ler. É de uma leviandade quando alguém me diz assim, eu não acredito no espiritismo. Assim, como é que tu podes acreditar no espiritismo? O espiritismo não é uma coisa em que se acredite? Então, mas isso não é uma religião? Não. Então, mas vocês não falam disso, é parte moral. Falamos dos ensinamentos morais de Jesus. É tudo a mesma coisa. Não, não é. O espiritismo é uma ciência. Não acredito, o espiritismo é uma ciência. O que é que tu sabes de espiritismo? Já leste alguma coisa? Não. Então como é que te dás o direito de analisar e ter uma opinião sobre algo que tu não conheces? Vai ler, vai estudar. Eu não tenho que te provar nada. Vai ler e estudar se quiseres. Não é?
Se alguém me fizer agora uma pergunta sobre astronomia, o último grito, ou de biotecnologia, qualquer coisa, eu não sei. Só pelo facto de eu não saber, não ter pesquisado, dá-me o direito de dizer que aquilo é mentira? Só se eu não tiver bom senso. Se eu for tantã de todo, né? Então, é nossa obrigação falar da comunicabilidade dos espíritos. Há muitas crianças neste momento e adolescentes que estão a passar maus bocados em casa, porque os pais não sabem que elas têm mediunidade. E os pais levam crianças e adolescentes aos psiquiatras que não percebem nada de espiritismo, nem sabem, e eles vêm carregados de antipsicóticos porque veem pessoas, ouvem vozes, etc., ou ritalinas, ou isto, ou aquilo, ou aquilo outro, comprometendo provavelmente o futuro dessas próprias crianças. E tudo porquê? Porque nós não divulgamos a doutrina dos espíritos. Como é que se pode divulgar? Vendendo livros. Se eles custassem 20, 30 euros, nós comprávamos. Tem ali tantos. Mas como custam 5, 6, 7 euros, são baratos, não devem prestar. Porque o nosso objetivo não é o lucro, é a divulgação. Os meus pais são católicos, mas têm lá em casa o Vida Feliz, episódios diários, Evangelho segundo o Espiritismo, etc. O meu tio é católico retinto, faz anos, e uma excelente pessoa, um dos meus tios, faz anos no dia de Natal. E ele, agora já não lhe posso oferecer livros que ele já não lê, a operação às cataratas correu mal. Mas levava-lhe o Evangelho segundo o Espiritismo, que ele adorava ler aquilo. E no ano seguinte eu enganei-me, já contei aqui, eu levei-lhe outro Evangelho segundo o Espiritismo, ele depois disse-me: ó Zeca, vou-te contar uma coisa, ele trata-me por Zeca, espero que não leves a mal, é que tu ofereceste-me 2 livros iguais e eu ofereci um ao seu padre, não te importas? Eu achei aquilo de uma beleza, eu não, até fico contente, e ele gostou, disse, olha, eu este ainda não o li, vou ler. É assim. Não custa nada de falar de espiritismo. Então, se eu tenho uma coisa que faz bem, né? Há tempos alguém andava aflito com problemas de musculares e de tendões, né? E eu disse: opa, eu tenho uma amiga que é uma excelente acupuntora, já me resolveu problemas desses. E a sério, dá-me lá o contacto. No outro dia, há 2 dias, falando com essa pessoa, ela disse: epá, impecável, tenho lá ido, olha, vou lá todos os meses. Maravilha, ainda bem que você me falou nisso. Porquê? O outro necessita, e eu sei, tenho informação, eu não tenho a obrigação de dizer o que é que faz bem. Quando alguém está mal disposto, não aparece logo alguém: olha, bebe um bocado de Coca-Cola, que aquilo é tão mau que limpa os canos. Outros dizem: olha, um chazinho de tília, outros um chazinho de cidreira, não é? É nossa vontade de ajudar. Mas ao nível espiritual a gente tem vergonha. Cuidado com isso, né? E dizer às pessoas, explicar a reencarnação. A reencarnação é hoje um facto científico. Quem disser o contrário, ou está de má fé ou é ignorante. A reencarnação está aprovada cientificamente. 4 provas científicas da reencarnação. As crianças que se lembram de vidas passadas com tenra idade, né? Os meninos prodígio, os espíritos que se comunicam antes de reencarnar dizendo que vão nascer na família A, B ou C, né? E com esta ou aquela característica o que depois vem a acontecer, e a regressão de memória a vidas passadas. Quem ignorar estas 4 provas científicas ou está de má fé ou é ignorante. Agora, compete-nos agir em conformidade. Eu tenho um vizinho, por hipótese, não tenho, mas tenho um filho com síndrome de Down e outro normal. E ele está desesperado. Tenho a obrigação de lhe dizer: isso é normal. Eles são os 2 normais. Só que um está num processo de resgate de coisas do passado. Os caracteres genéticos são os mesmos, mas porquê que um nasceu deficiente? Ele não nasceu deficiente. O corpo é que está com uma determinada deficiência para purgar as energias que o espírito que cometeu erros no passado está-se a libertar agora. É como um avião que se vai libertando da carga para poder subir cada vez mais alto, né? E por último, falar às pessoas da pluralidade dos mundos habitados. Todos os planetas são, de um modo geral, habitados por seres inteligentes com forma mais ou menos humanoide, dizem-nos os espíritos.
falar disso. Jesus dizia: na casa do meu pai há muitas moradas. O que é que ele queria dizer com isso? Há muitos lugares para onde ir. Não só os planetas físicos que nós vemos com o telescópio Hubble e outros, mas também os locais no mundo espiritual, as cidades no mundo espiritual que se encontram aqui por cima de nós não as vemos porque estão noutro estado da matéria, para onde nós voltaremos quando largarmos o corpo de carne. Voltaremos para essas cidades de onde viemos, para esses locais, até voltarmos a reencarnar, nesse intercâmbio entre a energia densa, que é a matéria, e a energia menos densa, que é o mundo espiritual. Então, para terminar, não vos maçar mais, ser espírita é isto, amigos. É, acima de tudo, ter uma convicção, tentar agir em conformidade, sem tentar ser perfeito, sem tentar ser santo, mas não temos o direito, penso eu, de pôr a luz sob o alqueire. Né? Temos a obrigação, o dever moral, de explicar às outras pessoas porque é que ela está mal, né? Temos a obrigação, temos o dever moral de não só tentar aprender, tentar ser melhor cada dia, né? Estudar, partilhar, né? Por isso nós temos essas atividades programadas, são todas gratuitas. Aqui no nosso centro, penso que em todos sejam. Temos o curso básico de Espiritismo programado. Qualquer pessoa se pode inscrever online ou aqui em papel, é gratuito. Temos grupos para crianças, não está nenhuma inscrita ainda, começa já no dia 5 de outubro, porque os pais acham que isso não é importante para os filhos, crianças, adolescentes. Temos outros grupos de estudo mais aprofundados para quem já fez o curso básico ou quem queira fazer em conjunto o curso básico e os outros. Tudo isso de graça. E as pessoas perguntam-se assim: mas aqueles devem ser maluquinhos. Quem é que faz alguma coisa de graça? No outro dia víamos um líder político mundial a dizer assim: ninguém dá nada de graça. Este indivíduo não conhece o espiritismo. Os espíritas pagam para ser espíritas. Né? Nós todos pagamos do nosso bolso dinheiro para manter esta casa, para tentar pagar a renda da casa, a água, a luz. Não cobramos, não aceitamos donativos, a não ser dos sócios, somos cerca de 20. E mesmo assim somos uns tesos. Então, e porquê é que fazem isso? Mas isto está muito bem mobilado. Já estava assim, caiu do céu. Fomos comprando aos poucos as coisinhas. Hoje isto foi oferecido, isto também foi oferecido, aquilo também foi comprado, foi emprestado o dinheiro, a gente paga sem juros, isto foi comprado com dinheiro emprestado, fomos pagando sem juros. Mas porquê é que estes doidos fazem isso em vez de estar a ver futebol ou a ver telenovela ou andar aí a fazer asneiras? Porque alguém já fez isto por nós noutra altura. Se alguém não me tivesse deitado a mão na altura em que a mediunidade desabrochou repentinamente, eu estaria num manicômio, certamente. Ok? E então, por mil, como eu, muitos dos que aqui estão, né? E é por consideração a isso, por amor à camisola, por convicção, por nós próprios, antes de termos reencarnado, nos termos comprometido com Jesus nessa divulgação, somos aqueles que têm mediunidade. Não pensem que são especiais de corrida, são os que mais erraram. E com um complexo de culpa, eles pedem para vir coxos, mancos, com este defeito, aquele outro. E os bons espíritos assim: não, tu não tens capacidade, arcabouço psicológico para isso. Vais para a Terra com o corpo normal, mas vais com mediunidade. Vai ajudar aqueles que prejudicaste numa vida anterior, vais recebê-los como médiuns, vais esclarecê-los nas reuniões mediúnicas. É o amor de Deus em movimento. Como? Através da lei de sociedade que está no livro dos médiuns, perdão, no livro dos espíritos, uma das leis morais. Então, fica este convite. Não pensem que eu estou a falar de cima para baixo, por acaso estou no palco, no estrado, que foi gentilmente oferecido, porque como a Amélia é muito alta, quando fazia palestras sem estrado, as pessoas de fora, lá atrás, pensavam que era um fenómeno de efeitos físicos, não haviam. Então alguém gentilmente ofereceu o estrado. Não estou a falar de alto, não, só fisicamente. Estou a falar para mim, sem falsas modéstias, ok? Não procuro parecer o que sou, mais do que sou, nem menos do que sou. Isso é falta de humildade.
Aquelas pessoas dizem, eu não tenho jeitinho nenhum para isso. Não, se eu tenho jeito, tenho. Até tenho algum jeito. Até vos consigo enganar e tudo, mentir um bocado. Não. Agora, não, nem 8 nem 80. Temos de ser equilibrados. Então vamos procurar ser espíritas. Cada um dentro do seu ritmo, cada um dentro, mas não percamos tempo. Porque nós às vezes dizemos assim, eu não quero dar o salto maior com a perna, eu não quero, eu só quando estiver preparado é que eu vou me dedicar àquilo. Quando estiver preparado, tem 99 anos, já está a desencalhar. E chega ao lado de lá e diz, ora bolas, perdi tanto tempo a preparar-me e não fiz nada. Ok? Olhem, muito obrigado. Ainda bem que não adormeceram, porque assim mantiveram-me motivado. E pronto. Passo a palavra aqui à Amélia. Não sei se quer dizer alguma coisa.